nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Rezemos ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso, assim seja. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Seja muito bem-vindo, meu caro irmão, minha cara irmã, ao 37º estudo do Compêndio do Catecismo. Hoje, a terceira parte com o tema Creio no Espírito Santo. A última parte desse importante tema, né? Você que está me acompanhando, estudou as duas últimas quintas comigo sobre este tema e nós vamos concluir hoje com 4 perguntas e as suas respectivas respostas. Vamos lá? Bom, antes de mais nada, gostou do cenário novo? Que tem o quadro da Divina Misericórdia, a imagem da Sagrada Família, a imagem de Nossa Senhora de Fátima aqui, né? Um crucifixo, uma florzinha. Muito bonito, né? Minha esposa que montou aqui. Vamos lá, sigamos em frente? Primeira pergunta de hoje, a de número 143 do compêndio. Que relação há entre o Espírito e Cristo Jesus na sua missão terrena? Resposta. O Filho de Deus é consagrado Messias mediante a unção do Espírito na sua humanidade, desde a encarnação. Ele o revela no seu ensinamento, cumprindo a promessa feita aos pais, e o comunica à Igreja nascente, soprando sobre os apóstolos depois da sua ressurreição. Então, olha só os pontos-chave aqui. Qual é a relação, né, entre o Espírito Santo e Jesus Cristo? Qual que é a relação do Espírito na missão de nosso Senhor? Lembra que a Trindade, nós temos um único Deus, porém 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito. Qual que é a relação, então, do Espírito na pessoa de Jesus, que é a segunda pessoa da Trindade? E aí o Catecismo vai relembrar aqui o sopro, quando Jesus soprou sobre os apóstolos depois da ressurreição, comunicando assim o Espírito. Você sabe que para João Evangelista, o evento Pentecostes, vamos assim colocar entre aspas, porque a gente, quando fala em Pentecostes, nós linkamos a vinda do Espírito Santo, né? Que foi 50 dias depois da ressurreição. Mas para João Evangelista, essa vinda do Espírito Santo acontece no dia da ressurreição. Não acontece 50 dias depois, mas já acontece no dia da ressurreição. Quando os apóstolos, ainda por medo dos judeus, estando numa casa fechada, Jesus se coloca no meio deles. E aí eu vou ler aqui para vocês, ó, no capítulo 20 de João, versículo 22. Olha só. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse, Jesus disse aos apóstolos: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Então, para João, o evento Espírito Santo, o início da igreja, acontece no dia da ressurreição. Enquanto que para Lucas, ele transmite essa situação 50 dias depois da ressurreição. E quando Jesus sopra sobre os apóstolos, ele também institui o sacramento da confissão, né? Aqueles a quem perdoardes os pecados, vai ser perdoado. Aqueles aos quais retiverdes, vai ser retido, né? Muito bem. Essa é a diferença. Ciro, mas quem está certo, João ou Lucas? Não se trata de quem está certo e de quem está errado, mas são pontos de vista teológicos diferentes, né? Porque, segundo Lucas, que é o autor dos Atos dos Apóstolos, né, a efusão do Espírito Santo acontece num cenáculo, onde estão reunidos Maria e os apóstolos, né? Aqui só estão os apóstolos, né? E Tomé, aliás, não está aqui ainda, né? Isso aqui acontece no dia da ressurreição.
Interessante isso, né? Segunda pergunta, de número 144 do compêndio. O que acontece no dia de Pentecostes? Resposta. Aqui, ó, segundo Lucas, olha. 50 dias depois da sua ressurreição, no dia de Pentecostes, Jesus Cristo glorificado derrama em profusão o Espírito e o manifesta como pessoa divina, de modo que a Trindade Santa é plenamente revelada. A missão de Cristo e do Espírito torna-se a missão da Igreja, enviada para anunciar e difundir o mistério da comunhão trinitária. Então, olha só. Aqui já é Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 2, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos e Nossa Senhora reunidos em cenáculo, 50 dias após a ressurreição, que também é o início da igreja primitiva, de acordo com o evangelista Lucas, também autor dos Atos dos Apóstolos, né? Então agora, após a ressurreição do Senhor e a vinda do Espírito Santo, né, o ser humano ali presente, que recebeu o dom e a graça do Espírito Santo, ele consegue, graças a Deus, graças a Jesus, ao Espírito Santo, né, iniciar e conduzir a igreja primitiva, do qual estamos aqui até hoje, né, há 2000 anos nesta igreja. Olha só que interessante o que está escrito na liturgia bizantina, é um tropário das vésperas de Pentecostes. Olha só, vimos a verdadeira luz, recebemos o Espírito Celeste, encontramos a verdadeira fé, adoramos a Trindade indivisível, pois foi a ela que nos salvou. Também no início da igreja, no evento Pentecostes, é revelada então a totalidade, né, da Santíssima Trindade, as três pessoas, né? O Criador já compreendido pela humanidade, ali Jesus já glorificado envia o Espírito Santo, fechou então a Santíssima Trindade nas três pessoas. Muito bem. Terceira pergunta de hoje é de número 145 do compêndio. O que faz o Espírito na igreja? Resposta. O Espírito edifica, anima e santifica a igreja. Espírito de amor, ele dá aos batizados a semelhança divina perdida por causa do pecado e os faz viver em Cristo, a vida mesma da Trindade Santa. Manda-os testemunhar a verdade de Cristo e os organiza nas suas mútuas funções, a fim de que todos produzam o fruto do Espírito, conforme está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Então o Espírito Santo é o grande organizador da vida da igreja nesses 2000 anos. A igreja é conduzida por homens e mulheres. Sim, são homens e mulheres que estão à frente, mas se Deus não a conduzisse, não inspirasse tais pessoas, não duraria 5 anos, e ela já está aqui há 2000 anos, né? Então o Espírito edifica, anima e santifica a igreja que é santa e pecadora. É santa porque é o Espírito que edifica, que anima e que santifica, e ela é pecadora porque simplesmente eu a frequento. Por isso ela é santa e ela é pecadora. E a última pergunta de hoje é de número 146 do compêndio. Como agem Cristo e o seu Espírito no coração dos fiéis? Resposta. Por meio dos sacramentos. Cristo comunica aos membros do seu corpo o seu Espírito e a graça de Deus, que produz os frutos de vida nova, segundo o Espírito. Enfim, o Espírito Santo é o mestre da oração. Olha só, Ciro, o que é sacramento mesmo? São sinais visíveis da graça de Deus neste mundo. A igreja tem 7 sacramentos, vamos relembrar? Batismo, confissão, Eucaristia, crisma, unção, ordem e matrimônio. Por meio dos sacramentos acontece o sinal de Deus na vida do ser humano, né? Então, o Espírito Santo é comunicado na vida dos fiéis por meio dos sacramentos. Então, quando você comunga, quando você confessa, quando você foi batizado, crismado, quando você assume a sua vocação, seja lá o matrimônio, seja a ordem, né? Até quando você está enfermo, recebe o sacramento da unção dos enfermos, ali está acontecendo o envolvimento de Deus na sua vida. A luz do Espírito está te iluminando. É dessa maneira que Jesus Cristo e o seu Espírito agem na vida dos fiéis. Muito bem, encerramos aqui então esse tema importante, creio no Espírito Santo. Foram 3 estudos, né?
Muito bom, graças a Deus. E na próxima quinta nós vamos entrar com o Creio na Santa Igreja Católica. Será várias perguntas e respostas. Muito obrigado pela sua companhia. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe e te guarde. E que Nossa Senhora lhe cubra com seu manto sagrado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te espero na próxima quinta e salve Maria.